é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um que leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir este duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação? Amém. Muito boa noite, que a paz do Senhor Jesus seja com todos que me ouvem agora. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a cada um dos ouvintes pela palavra de Deus, qual será pregada mais uma vez. Pois de antemão, aqui não é nenhuma propaganda evangélica. O único intuito é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. A única propaganda aqui é a palavra de Deus. Não é propaganda religiosa. Estou aqui apenas com um único intuito: anunciar as coisas que a palavra de Deus assim nos diz. No Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo de número 12, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, enquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Graças a Deus. Muitos conhecem de cor esse versículo. Muitas pessoas já estão cansadas de ouvir esse versículo, principalmente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Muitas pessoas têm de cor esse versículo na mente. Muitas pessoas amam esse versículo. Muitas pessoas na verdade se escondem atrás desse versículo. Versículo 13: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho de Deus. A Bíblia é bem clara em dizer: ninguém subiu ao céu. Maria não subiu ao céu, Aparecida não subiu, João, nenhum santo. A Bíblia diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, que é o Filho de Deus, que é Jesus, o único que desceu do céu.
Porque, para falar a verdade, antes de Jesus, Enoque foi trasladado, Elias foi arrebatado, mas depois de Jesus não teve um santo sequer que subiu ao céu. O único que desceu do céu foi aquele que desceu do céu. O único que estava no céu para descer do céu foi Jesus. Foi Jesus. O catolicismo sempre ensinou uma mentira muito grande. Uma mentira muito grande. Dizem que Maria subiu na mesma condição que Jesus, sem morrer, sem ver a morte. É mentira. É mentira dizer que no céu existem santos, que no céu existem intercessores. Dizer que Maria subiu ao céu é uma mentira. João 3, versículo de número 13. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, que é o Filho de Deus. É o único que tem esse poder. O único que foi que sentou ao lado do Pai, que subiu sem ver a morte, foi Jesus. O resto todos morreram. Maria morreu. A Aparecida nem sequer existe na Bíblia. É uma história de pescador, é uma longa história de um pescador. Nem sequer é mencionada. Mas as pessoas saem santificando tudo. Tudo é santo hoje. Tudo é santo, até a morte. No México, a tal da morte, ela é cultuada como uma santa. Só que sabemos que a morte, a Bíblia vai dizer que é o que espera todo mundo após essa vida. No versículo 14, a Bíblia diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também Jesus Cristo tem que ser levantado. Assim também importa que Cristo seja levantado, porque fora de Cristo, meu amigo, não tem salvação. Fora de qualquer religião, existe salvação quando tem Jesus, mas quando não tem Jesus Cristo, meu irmão, não tem salvação. Não existe salvação dentro de religião. A salvação, ela só existe somente em Jesus Cristo. A Bíblia diz que como foi levantado a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem, assim Jesus também tem que ser levantado. E no versículo 15, para todo aquele que nele crê, não pereça. Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira, muitas pessoas ainda não compreendem. Muitas pessoas ainda não compreendem que tal maneira que é essa. Que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira que é essa que Deus amou o mundo? A condição foi Jesus se entregando na cruz como sacrifício, não só para perdoar pecado, mas salvar aqueles que crê no Evangelho. E o que é o crer no Evangelho? O que é acreditar no Evangelho? Acreditar no Evangelho é a obediência, é a prática. Sem prática da palavra de Deus não existe fé verdadeira. Sem colocar em execução as palavras de Jesus Cristo, não existe fé verdadeira. Não existe. Existe muitas fé por aí. Existem vários tipos de fé por aí, mas a fé verdadeira é conforme diz a Bíblia. A fé verdadeira é como os discípulos ensinaram. Então toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Muito cuidado, porque hoje estão ensinando um outro evangelho. Toma muito cuidado, porque hoje estão ensinando um falso evangelho. Toma muito cuidado, porque estão acrescentando algo a mais no evangelho, coisas que Jesus não ensinou para ninguém. Toma muito cuidado, meu amigo. Jesus advertiu que o homem se acautelasse, tomasse cuidado. Jesus, ele advertiu: acautelai-vos dos falsos profetas. Toma cuidado. Tem um falso evangelho que estão pregando por aí hoje. Um evangelho esse que não salva ninguém. Evangelho de promessas, de coisas terrenas. O evangelho de Jesus Cristo só tem uma promessa: a salvação. O evangelho de Jesus só tem uma promessa: a
promessa é celestial, a promessa não é prosperidade, a promessa de Jesus não é dinheiro, a promessa de Jesus, meu amigo, é só salvação. Toma cuidado com as propostas dos mercenários, toma cuidado com as religiões, que são muitas, que prometem coisas que vão além, que Deus não prometeu. Mateus capítulo 23, versículo de número 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então Jesus estava advertindo os fariseus e os escribas, dizendo: ai de vós, fariseus hipócritas, que percorrem os cantos da terra, procurando seguidores, procurando pessoas para seguir a eles. Depois de ter conseguido fazer deles presas, seguidores, transforma eles em filhos do inferno 2 vezes mais do que no estado anterior. Você tem noção do que é isso aqui? Tem noção do que é isso que eu estou pregando para você agora? Será que essa geração consegue ouvir palavra de Deus? Será? Ou será que ouvir falar besteira é melhor? Será que ouvir falar de cachaça, droga, sexo, hoje é mais prazeroso que ouvir a palavra de Deus? Será? Será que essa geração ela ainda tem prazer em ouvir pelo menos 5 minutos da palavra de Deus? Desperdiçam tantas horas do tempo com coisas que não prestam, com coisas que não convêm, com coisas que contaminam a sua alma. O que é 5 minutos da palavra de Deus? A Bíblia vai dizer em Romanos 1,16: o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não adianta correr atrás de religião, não vai te salvar, não salva ninguém. Não adianta procurar religião, não salva ninguém. Não adianta ter uma religião. O problema está na religião. O problema não é falta de religião. O diabo inventou religião demais. O diabo conseguiu inventar muita religião. O problema não é falta de religião. O problema é que não consegue mais dar ouvidos à sã doutrina. O problema é que não consegue mais ouvir a verdade do Evangelho. Não consegue. Só consegue ouvir mentiras. Só consegue ouvir doutrinas de demônio. Só isso que o povo consegue ouvir. Só mentira e ouvir forró, funk, sertanejo, que não presta. Então a Bíblia diz que existem na terra pessoas que saem por aí. Pessoas que saem por aí procurando seguidores, que fazem de você presa deles. E eles encontram você perdido, merecedor do inferno, e eles transformam você 2 vezes mais merecedor do inferno do que antes. Você sabia disso? Tem pessoas que saem para a rua para entregar jornal, para entregar panfletos com propagandas religiosas de empresas evangélicas. Sabe qual que é o intuito? Fazer de você presa, fazer de você negócio, fazer de você merecedor do inferno 2 vezes mais. Porque quando eles te encontrou, quando eles saem para as ruas, muitos saem para as ruas entregando jornais, fazendo propaganda, com o único só intuito: presas, fazer de pessoas o seu negócio. E assim eles transformam você 2 vezes mais merecedor ainda do inferno. Porque eles te enganam, que agora vão fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça, vão pregar coisas para você que vai além do que a Bíblia diz. Ensinam o povo a ser ganancioso. Muitos estão ensinando o povo a ser ganancioso. Muitos não estão ensinando. Muitos não estão ensinando, não estão sendo ensinados a buscar salvação, mas buscar coisas terrenas, a buscar a prosperidade,
Jesus não ensinou a buscar prosperidade, ensinou a buscar salvação. Jesus não ensinou você ir para culto de prosperidade, fazer campanhas e votos com dinheiro para Deus te abençoar, não. Jesus não cobrou nada, não pregou dinheiro, não fez arrecadação de dinheiro. Jesus, muito pelo contrário, disse: não acumulei para si tesouro nessa terra, aonde a traça, a ferrugem tudo consome, aonde os ladrões minam e roubam, mas acumular para si tesouro no reino dos céus, aonde o ladrão não rouba, aonde a traça e a ferrugem não destrói. Jesus ensinou a buscar o reino de Deus. Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar, olha o que Jesus ensinou: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Deus acrescentará. Jesus, ele ensinou a buscar o reino de Deus. Então toma cuidado, o que estão ensinando por aí? Estão ensinando a buscar o reino da terra ou o reino de Deus? Estão te ensinando você a valorizar como riqueza o reino de Deus ou como riqueza as demais coisas, o dinheiro? Toma cuidado. Toma cuidado com o falso evangelho. Toma cuidado com esse evangelho falsificado. É um evangelho genérico sendo pregado por aí nos dias atuais. Esse comércio, Jesus combateu contra ele. Então é o evangelho que estão pregando por aí hoje, um evangelho light, onde quase nada mais é pecado, onde só basta uma religião. O homem não precisa ter muito esforço para correr do pecado. Toma cuidado com esse evangelho. Toma cuidado com esse falso evangelho. Evangelho que só fala de bênçãos. Só bênçãos. É só vitória. É só prosperidade. Toma cuidado. Toma cuidado com produtos ungidos, produtos milagrosos, água ungida, óleo ungido. Toma cuidado. Está oferecendo outro evangelho. Todo evangelho, meu irmão, que é verdadeiro, ele produz arrependimento. Arrependimento é a palavra-chave para a salvação. Arrependimento é a palavra-chave. É a palavra-chave para a salvação na alma do homem. Para todo ser humano ser salvo, a palavra-chave chama-se arrependimento. A Bíblia vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus sem seguir a paz com o seu próximo. Ninguém vai ver a Deus sem seguir a santificação do corpo, da alma, do espírito. Então toma cuidado. Quem estão pregando outro evangelho, estão falando que o que importa é só o coração, são mentirosos. Os que estão pregando por aí dizendo que o que importa é só o coração, são mentirosos. São mentirosos. Estão corrompendo o coração do ser humano, ensinando mentiras. Mas cuidado. Jesus disse que os fariseus também faziam isso. Os fariseus, eles faziam isso. Eles faziam discípulos, eles percorriam os cantos da terra, procurando seguidores. Muitos hoje não precisam de pessoas para ir atrás delas, fazer delas seguidores de homem. Mas muitos estão buscando com as suas próprias pernas, com as suas próprias mãos, serem seguidores de homens. Muitos estão se fazendo merecedores do inferno 2 vezes mais ainda. Porque uma vez, meu irmão, que você não conheceu a palavra de Deus, porque não quis, você continua sendo merecedor do inferno. Uma vez que você escolheu o seu próprio caminho, em cujo esse caminho não é Jesus quem te guia, você caminha como merecedor do inferno. Mas uma vez que alguém vai e prega para você com o intuito de te fazer presa, de te fazer um seguidor de um sistema religioso corrupto, eles transformam você agora merecedor do inferno.
2 vezes mais, porque você já era merecedor, porque não queria saber de Cristo, mas agora se tornou merecedor do inferno, porque conhece a verdade, mas não segue a verdade porque não quer. Muitos estão sendo feitos presos. O apóstolo Paulo, ele diz: farão de vós negócio. Isso há mais de 2000 anos atrás, há mais ou menos 2000 anos atrás isso foi pregado, isso está acontecendo. Há mais de 2000 anos atrás foi deixado um aviso, numa das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ele diz: farão de vós negócio. O que Paulo estava dizendo? Do comércio religioso. O comércio religioso. Esse comércio religioso é outro evangelho, é um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, não tem nada a ver com salvação, é um outro evangelho, toma cuidado. A Bíblia vai falar no livro de Mateus capítulo 21, versículo de número 12, a purificação do templo. A purificação do templo. Entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos que vendiam, compravam no templo, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos, curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana, filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouve o que estes dizem? Jesus lhes disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. A Bíblia diz que Jesus purificou o templo. A Bíblia diz que Jesus estava passando na porta do templo de Jerusalém. Para quem não sabe, o templo de Jerusalém não existe mais. Jesus disse que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Jesus, ele profetizou a queda do templo. Ele disse: derrubar esse templo, em 3 dias eu o construirei novamente. Os fariseus interrogaram: mas construímos esse templo em 40 anos. Como que tu dizes que vai construir um templo em 3 dias? Mas não sabiam que Jesus falava do templo do seu corpo. Não sabia que Jesus estava falando que ia cair aquele templo de Jerusalém, o templo de pedra, e o novo templo de Deus se tornaria o corpo. Por isso que em Atos diz que Deus, o Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos: Deus, o Criador dos céus e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita, meu irmão. Meu irmão, Deus continua não habitando dentro de templos feitos por mãos humanas. O templo de Deus somos nós, quando nós assim aceitamos Cristo como Senhor. Quando Cristo se torna o Senhor da nossa vida, da nossa alma, Deus, ele passa a habitar dentro de nós. Deus, ele nos vê como templo. Quando nós recebemos o Filho do Deus vivo, quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor, Deus, ele passa a nos ver como seu templo. Ele passa a fazer de nós a sua casa, a sua morada. Então Deus não está atrás de evangélico, Deus não está atrás de espírita, Deus não está atrás de católico, de umbandista. Deus não está procurando religioso para fazer um templo. Deus, ele está procurando pessoas para ser o templo, para se tornar a casa de Deus. O problema é que muitos não querem que Deus faça morada dentro deles. Porque muitos dizem: vamos à casa do Senhor. Só que se esquece que a casa do Senhor, ela deixou de ser tijolo e passou a ser nós, como o templo único. A casa de Deus passou de tijolo para templo feito pela mão de Deus. O templo, o corpo.
É esse templo que muitos estão destruindo. Então toma cuidado. A Bíblia diz que Jesus purificou o templo. Jesus passou na porta do templo de Jerusalém. Estavam fazendo um verdadeiro comércio. Jesus, ele viu o verdadeiro comércio na porta do templo. Por isso que Jesus se indignou. A Bíblia diz que Jesus se indignou. A partir daquele momento, Jesus, ele predestina a queda do templo de tijolo. E a partir dali começa o templo verdadeiro de Deus, que é o corpo. A Bíblia diz que Jesus, ele se indignou de tal forma de ver, fazendo comércio na porta do templo. Vendiam coisas, vendiam animais, vendiam pombos. Para quem não sabe, os pombos, animais que vendiam na porta do templo, era o que os sacerdotes usavam para o sacrifício. Nos tempos antigos, os sacerdotes usavam animais para fazer sacrifícios, oferenda. E Jesus encontrou os religiosos fazendo comércio religioso na porta do templo, vendendo animais de sacrifício. Sabe o que a Bíblia diz que Jesus fez? Ele fez um chicote de cordas. Jesus fez um chicote de corda, porque ele se indignou com o comércio religioso. E ele diz: não farás da casa do meu pai, não farás da casa do meu pai um covil de ladrões e salteadores. E é o que muitos têm feito. Jesus, ele diz: a casa do meu pai é chamada casa de oração. Hoje se transformaram ela numa casa do tesouro. A casa do tesouro sempre foi em Jerusalém, não existe mais. Em Israel, não existe mais. Hoje transformaram a casa de oração, a casa do pai, em casa do tesouro, onde se vendem roupas, vendem comida. Transformaram em restaurante. Hoje fazem comércio em nome de Deus. Hoje fazem comércio em nome de Deus para construir templos. E Jesus, ele diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas não somente faz o comércio na porta do templo e arrecada o dinheiro, como também constrói templos. E Deus não mandou construir. Deus não mandou construir. Então a Bíblia diz que Jesus, ele diz: a casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Por quê? Por que Jesus disse? Estavam fazendo a casa de oração covil de ladrões. Covil de ladrões salteadores. Era o que os sacerdotes faziam. É o que os religiosos fazem até hoje. Glória a Deus. A mesma coisa que Jesus viu os religiosos fazendo na porta do templo, estão fazendo pior hoje. Verdadeiro comércio gospel. Vendem roupa, vendem calçados, vendem comida e faz marmitex. Uma hora é restaurante, uma hora é loja de roupa. Mas a casa do Pai, ela será chamada casa de oração. Só que se esqueceram que a casa de Deus não é templo de tijolo. A casa de Deus chama-se corpo humano. 1 Coríntios capítulo 3. Não sabeis que esse corpo não pertence a vós mesmos, mas esse corpo pertence a Deus. Não provém de vós mesmos. Aquele que destruiu o templo de Deus também será destruído por Deus. Sabia que nós vamos ter que prestar conta com Deus? Diante de Deus nós vamos ter que prestar conta. O que nós fazemos no intermédio do corpo, através do corpo. Sabia que nós vamos ter que prestar conta diante de Deus com o que nós fazemos com o nosso corpo? Porque o nosso corpo foi feito para ser casa, foi feito para ser a morada do Deus vivente. Mas muito está destruindo o templo do Deus vivente num dia como esse. Muitos estão destruindo o templo, a casa de Deus, que é o corpo, num dia como esse. Estão destruindo com a bebedice, com as prostituições. Muitos nos dias de hoje estão destruindo esse templo que é o corpo, a casa de Deus, com imundícies, com depravações. Muitos nos dias de hoje estão destruindo esse templo.
com as suas bebidas, com as suas cachaças, estão deturbando, estão destruindo. O corpo não pertence a nós mesmos. A Bíblia diz que o corpo pertence a Deus. O corpo é a casa, é a morada do Deus vivente. Não foi feito para fumar maconha, o corpo não foi feito para beber cachaça, não foi feito para ficar saindo com um, com o outro por aí, se prostituindo e contaminando o templo. O corpo não foi feito para o homem viver pecando, mas foi feito para que Deus fosse a morada. Olha só para você ver que privilégio é esse que o homem rejeita. Deus, ele nos tempos antigos, para ele estar perto do homem, tinha que ter um templo de tijolo. Deus habitava numa tenda. O tabernáculo que Moisés fez era uma tenda. Hoje o homem tem o privilégio de ter Deus morando, habitando dentro dele. Mas o homem tem rejeitado essa graça. O ser humano tem deixado demônios fazer do seu corpo a morada deles. O ser humano, ao invés de purificar esse templo, esse corpo, para Deus fazer morada, ele tem feito dele uma verdadeira casa de demônios. Casa de demônios. Só que estão se esquecendo, meu amigo, que tudo que nós fizemos por intermédio do corpo, nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Um dia todos nós descemos à sepultura. Isso acontece mais cedo, mais tarde ou não, mas a Bíblia diz que tudo que nós fizemos por intermédio desse corpo, nós vamos ter que prestar conta. Não vai ter um inocente sequer, não existe isso. Não existe inocente. A Bíblia diz que nós somos indesculpáveis diante de Deus. Não tem um cidadão que possa dizer: eu não sabia, eu não ouvi falar, ninguém me falou. Não existe. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 23. A Bíblia vai dizer que nós não somos de forma nenhuma inocentes diante de Deus. Na carta aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 28. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então está bem claro, está mais do que claro. O que acontece quando a pessoa não se importa de ter conhecimento de Deus? A Bíblia deixa mais do que claro. O que acontece quando a pessoa não quer saber de ter conhecimento da palavra de Deus? A Bíblia diz que como não quiseram, não se importaram, não fizeram questão de saber, conhecer a Deus, Deus os entregou, os abandonou. Então está aí, meu amigo. Quando a pessoa, por espontânea vontade, ela decide viver a vida sem Deus, escolheu não buscar conhecimento de Deus, a Bíblia diz que Deus os abandona. A Bíblia diz que Deus deixa, a Deus dará. Cada um segue os seus caminhos segundo o que acha que é certo. Só que uma coisa que você talvez não deve ter ouvido por aí, que talvez você rejeite no seu coração, é que tudo que nós plantamos nós vamos colher. Toda escolha ela trará o seu resultado. Toda decisão ela trará o seu fruto. A escolha de viver sem Deus, você vive segundo o que você quer, segundo os seus caminhos. O homem, ele pode viver sem Deus à vontade. Só que existe uma coisa: o problema é morrer sem Deus.
O problema é passar a eternidade sem Deus, porque após a morte segue a juízo. Hebreus capítulo 9, versículo de número 27. A Bíblia diz que para o homem está ordenado morrer uma única só vez, vindo após a morte o juízo. Então a pessoa que decide viver os seus próprios caminhos é perigoso. Uma pessoa que decide viver, meu amigo, sem Deus, que decide viver sem conhecimento de Deus, essa pessoa ela não vai ser inocente quando chegar lá na eternidade. Essa pessoa ela não vai ter justificativa quando chegar lá na eternidade. Embora que muitos vão dizer, eu não ouvi falar, eu não sabia, ninguém me falou. Muitas justificativas, muitas desculpas. Só que a nossa desculpa para Deus, ela não é aceitável. Não é. Justamente por isso, se o Filho do Homem, se Jesus não tivesse descido na terra e anunciado para nós essas palavras, nós seríamos inocentes. Mas como Filho do Homem, Ele desceu, pregou para nós essas palavras, nós ficamos automaticamente avisados. Quando Jesus se desprendeu do céu, da glória dos anjos, Ele desceu na terra. Jesus, Ele pregou esse evangelho para nós, nós deixamos de ser inocentes. A partir do momento que nós temos a decisão de conhecer a palavra e não conhecemos, nós não somos mais inocentes. A partir do momento que nós temos a escolha, a decisão de escolher seguir a palavra de Deus ou não, nós não somos mais inocentes. A partir do momento que o homem sabe que ele tem o poder de decidir entre o que é certo e o que é errado, ninguém mais é inocente. Ninguém mais é inocentado diante de Deus. Quando dessa sepultura, vai prestar conta justamente pelo que ele sabia. Deus só vai requerer de mim e de você aquilo que nós sabemos. Deus não vai cobrar a Bíblia inteira de nós, vai cobrar o que você ouviu e não praticou. Vai cobrar de mim o que eu conheço que não pratiquei. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, li ela 9 vezes por completo. A quem muito é dado, muito é cobrado. Deus não vai querer saber se você é evangélico, se você é católico. Ele vai olhar para nós, vai saber se nós obedecemos a sua palavra, se seguimos a palavra ou não. Então não vai ter justificativo. Ninguém morre como inocente. Ninguém na eternidade, quando chega lá diante de Deus, ele tem justificativa. Ninguém tem desculpas para dar diante de Deus. Então a Bíblia diz, a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 16: porque eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então toma cuidado. Só existe um verdadeiro Evangelho. Não é Evangelho segundo diz o Espiritismo. Não é Evangelho segundo diz o Catolicismo. Não é Evangelho segundo diz os Mormons, segundo diz os Testemunhos de Jeová. Não. Existe um verdadeiro Evangelho, é como diz a Bíblia. Evangelho verdadeiro é o Evangelho conforme diz a Bíblia. Toma cuidado, eles acrescentaram muitas coisas. Acrescentaram coisas demais. Existem muitas mentiras que o povo acredita. Acreditam que tem que acender vela para morto. Mentira. Doutrina de demônio. Toma cuidado. Estão fazendo invocação a demônios. Toma cuidado. A Bíblia vai dizer, a Bíblia diz que toda vez que nós oramos ao Pai. Não é a Maria, não é a Aparecida, é ao Pai. É o Pai, é a Deus. Ninguém pede em nome de morto. Toma cuidado. Isso é culto a demônios. Isso é evangelho. É o falso evangelho. Toma cuidado com o falso evangelho.
O verdadeiro evangelho é somente Jesus. O falso evangelho é Jesus e o santo fulano de tal, é Jesus e a santa fulana de tal, é Jesus e a intercessão de tal santo. Mentira! O evangelho de Jesus Cristo é simples. E nós tivemos o exemplo do evangelho de Cristo, os apóstolos, os discípulos. Os apóstolos não pediram intercessão de santa nenhuma, de santo nenhum, não acenderam vela para morto nenhum, não rezaram para morto nenhum. O evangelho de Jesus Cristo não tem purgatório, não tem reencarnação, não tem missa de sétimo dia. O evangelho de Jesus Cristo, existem dois destinos após a morte: céu e inferno. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Para o homem está ordenado morrer uma única só vez, vindo após a morte o juízo. O juízo é o que? É o céu ou o inferno, dado segundo a escolha de cada um de nós. Segundo os caminhos, a nossa decisão, herdaremos na eternidade o céu ou o inferno. Em seguida a morte, ou vem céu ou vem inferno, não é purgatório. Essa purificação num lugar chamado purgatório, ela nunca existiu. Isso nunca passou de uma mentira para vender indulgências, para vender missas de sétimo dia, para vender vela, para vender terços. Nunca passou de uma mentira. Toma cuidado com o falso evangelho. Toma cuidado, muitos estão fazendo de você filho do inferno, merecedor do inferno 2 vezes mais. Porque uma vez não ouvindo falar de Jesus, porque escolheu, você é filho do inferno uma vez. Mas uma vez que você ouviu falar de Jesus, alguém veio pregar para você uma religião, ele te transformou merecedor do inferno 2 vezes mais. Assim como faziam os fariseus e os escribas, que percorriam os 4 cantos da terra para fazer discípulos, seguidores de homens. Muitos estão fazendo nos dias de hoje. Muitos estão fazendo isso. Então toma cuidado. O evangelho de Jesus Cristo é simples. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo. Ou seja, deixa tudo. Deixa tudo. Se volta totalmente para Deus e deixa tudo que é pecado. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Então nós temos que seguir a Cristo. Temos que ser o que? Discípulo. Discípulo segue Jesus. Discípulo não é seguidor de religião, não é seguidor de homem, é seguidor da palavra de Cristo. João 8,31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Verdadeiramente seremos discípulos de Cristo. A partir do momento que segue a palavra de Cristo, é discípulo de Cristo. A partir do momento que você segue o evangelho de Cristo, você é discípulo, seguidor de Cristo. A partir do momento que nós estamos seguindo a palavra de Cristo, nós estamos seguindo em direção a Jerusalém. Por isso que é importante se conhecer o evangelho. Porque você pode ser evangélico a vida inteira, pode ser católico a vida inteira e ainda assim não está seguindo Jesus, mas seguindo homens, seguindo mercenários. Toma cuidado. Toma cuidado com o evangelho falso, o evangelho genérico, o evangelho mentiroso que pregam por aí. Toma cuidado com a tal da fogueira santa. Isso não é o evangelho de Cristo, isso não é a palavra de Deus, isso não é bíblico. Toma cuidado. Toma cuidado com a fogueira santa. Toma cuidado. Isso é feitiçaria, isso é doutrina de demônio, isso é fábula, menos evangelho de Cristo, menos bíblico. Toma cuidado. Toma cuidado com esse evangelho de pedância, de dinheiro. Tudo é dinheiro. Tem que dar para receber. Tem que fazer algo pensando em receber algo em troca. Toma cuidado. Esse é o falso evangelho. 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, no primeiro versículo, existe uma advertência para todos
para todos aqueles que querem ser salvos. Na verdade está escrito na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1, o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que ele está dizendo? O Espírito de Deus diz: nos últimos dias muitos vão abandonar a verdadeira fé, muitos vão abandonar a verdadeira fé, alguns dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muitos estão dando ouvidos a espíritos enganadores. Muitos estão dando ouvidos a espíritos enganadores. Espíritos enganadores hoje estão infiltrados dentro de religiões. Espírito de Zé Pilintra, Exu, Pombagira, Maria Mulambo, tudo espírito enganador. Tudo espírito enganador. Dizem por aí que são anjos de luz. Espíritos enganadores. As pessoas têm dado ouvidos a espíritos enganadores. É a mesma coisa do catolicismo, com a intercessão de Maria, de Aparecida, de João, de Pedro, dos santos. Espíritos enganadores que Primeiro Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, vão abandonar a verdadeira fé. Toma cuidado, e muitos abandonaram a verdadeira fé para dar ouvidos a espíritos enganadores, para dar ouvidos a doutrinas de demônios. Versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria mente. Então toma muito cuidado, porque nós estamos vivendo um momento final. Nós estamos vivendo os momentos finais sobre a face da terra, e muitos não estão percebendo, muitos não querem acreditar. É por isso que hoje você vê muitas coisas estranhas acontecendo, e você nunca viu tantas pessoas sem compromisso com Deus e com tanta falta de temor. Nunca houve uma geração que tanto deixou de temer a Deus como essa geração. Essa geração, ela se esfriou. Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriou. Muitos não têm mais o verdadeiro amor para com Deus. Estão amando o pecado, estão amando as orgias, estão amando a bebedice, a cachaça. Só não estão amando a Deus, só não estão amando os caminhos retos de Deus. Estão amando o pecado, amando a prostituição, sem vergonhice, porque acabou o temor. Quanto mais o pecado aumenta, ele vai se multiplicando, menos as pessoas vão amar a Deus. É porque Jesus disse: aonde tiver o teu coração, lá está o teu tesouro. Muitos, o seu coração não está em Deus, está no pecado. Muitos, o seu coração não está em Deus, está na perdição da bebedice, como nos dias de hoje.
como nesse dia atual, esse momento agora, muitos o seu coração está na bebedice, está na embriaguez, está na prostituição, menos em Deus. Então a Bíblia diz que por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. O amor de muitos se esfriou. O amor de muitos se esfriou. O pecado está reinando no corpo de muitas pessoas porque escolheram viver uma vida sem Deus, escolheram viver uma vida sem compromisso com Deus, uma verdadeira falta de temor nos dias de hoje. É quando as pessoas deixam de dar ouvidos à palavra de Deus para dar ouvidos a espíritos enganadores. Muitos deixam de dar ouvidos à Bíblia, ao que diz a Bíblia, para consultar espíritos enganadores na macumba, no catolicismo, no candomblé. Estão procurando espíritos enganadores, adivinhadores, tarô, cartomante, adivinhadores, médiuns, bruxos, feiticeiros. Toma cuidado. Muitos estão procurando adivinhadores para saber qual que é o futuro de 2022, para saber qual que é as previsões. Toma cuidado. Toma cuidado. Pois o dia do Senhor, meu amigo, o dia do Senhor está cada dia mais próximo, a cada dia mais e mais, a cada dia mais as pessoas estão dando ouvidos a espíritos enganadores, cada dia mais tem se multiplicado falsos profetas, cada dia mais escândalos têm acontecido. Isso mostra que o fim vem. Ezequiel capítulo 7. O fim vem. O fim vem. O que é um falso evangelho? O evangelho de Cristo fala acerca de salvação. O falso evangelho fala só de dinheiro, só promessas de prosperidade, só promessas de coisas boas, só promessas de coisas terrenas. É só promessas que Deus não fez. No Evangelho de Jesus Cristo não tem promessa que você vai prosperar financeiramente. Não tem. Essa promessa aí quem inventou foi Silas Malafaia, foi Edir Macedo, Valdemiro Santiago. Essa não é a promessa de Cristo. A promessa de Cristo não é que você vai prosperar. A promessa de Cristo não existe essa. Você dá e recebe em dobro. Não existe isso no Evangelho de Cristo. Esse é o falso evangelho segundo o diabo, segundo os mercenários pregam. Não segundo o que a Bíblia ensina. Não estou falando para você que o cristão não prospera, que o cristão não pode prosperar. Não. Jesus só prometeu o céu. Só prometeu a salvação. Jesus não prometeu riqueza, prosperidade financeira, não. Quem promete isso é mercenário. Então toma cuidado. O Evangelho de Cristo é renúncia. O Evangelho de Cristo é arrependimento. Capítulo 3 de Mateus, e versículo de número 2: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é chegado. Se arrependa. Se arrependa das suas feitiçarias, se arrependa das suas orgias, se arrependa das suas bebedices, se arrependa hoje de todo o pecado, se arrependa hoje de todo o pecado, se arrependa. A solução não está numa religião. A religião é só para enganar o homem, é só para te fazer você sentir que está tudo bem, quando na verdade você está caminhando para o inferno. Toma cuidado, toma muito cuidado. Toma cuidado, acautelai-vos. O dia do Senhor vem chegando aí, moradores da terra. O dia do Senhor vem chegando aí. Se arrependa. Se arrependa, você que está me ouvindo. Se arrependa do alcoolismo, da bebedice. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz acerca do pecado.
na primeira carta de Coríntios, no capítulo de número 6, versículo de número 9. Olha só a advertência que a palavra de Deus nos dá acerca do pecado. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados pelo sangue de Cristo. Então olha só a advertência que a Bíblia diz: todos que cometem tais atos, pecados como esse que a Bíblia diz, a bebedice, a idolatria, as orgias, as sensualidades, nem os bêbados, nem os idólatras, nem os roubadores, a Bíblia diz, não hão de herdar o reino de Deus. É o que alguns têm sido. Se arrependa, se arrependa, pois nenhum adúltero terá parte com Deus, nenhum bêbado terá parte com Deus, mas antes se arrependa, se purifica da sua bebedice, se purifica dos seus pecados. Foi para isso que Cristo se entregou na cruz. Não foi para te salvar você vivendo dessa forma, mas para poder tirar esse pecado e te transformar. Não foi para poder te fazer salvo, você seguindo no pecado, mas para te arrancar do pecado. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Não foi para o homem ficar se embriagando e falando que o amor de Deus não nos separa de Deus. O pecado, ele separa o homem da presença de Deus. A bebedice separa o homem da presença de Deus. Nenhum bêbado tem contato com a presença de Deus. A Bíblia diz que é necessário se arrepender. Nenhum efeminado, nenhum sodomita que comete a sodomia, imoralidades sexuais, depravações sexuais, homem para com homem, mulher para com mulher. A Bíblia diz que é necessário se arrepender. A Bíblia diz que todos pecaram, foram afastados da presença de Deus. A partir do momento que o pecado está em você, meu amigo, você está afastado, está distante de Deus e precisa se arrepender para poder alcançar a salvação. Para poder alcançar a salvação, meu amigo, você precisa se arrepender. Sabe o que é arrependimento? Provérbios 28, versículo de número 13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então isso é arrependimento. Arrependimento não é só confessar, é confessar diante de Deus e deixar. Arrependimento não é só falar que se arrependeu, mas é falar que se arrependeu e deixar a prática do erro, deixar as suas orgias, as suas mentiras. Não tem pecadinho. Não é só coração que Deus quer. Não é, o que importa é só o coração. Mentiram para você. Mentiram pregando outro evangelho, pregando mentiras, doutrinas de demônios. É o que religião ensina. São essas mentiras que vai dizer que o importa é só o coração. Isso é outro evangelho, isso não é o evangelho de Cristo. Toma cuidado com esse evangelho falsificado, isso não é o evangelho de Cristo. Jesus, quando se encontrou com a prostituta, ele disse para ela: vai e não peca mais, vai e não peca mais. Mesma coisa, se Jesus encontrasse com você agora, cara a cara, te encontrasse você se embriagando, ele ia falar a mesma coisa: vai, homem, seu pecado é perdoado, mas vai, não se embriaga mais não. As pessoas estão preferindo viver no engano. As pessoas estão procurando pessoas que pregam a mentira para elas continuar vivendo no engano. E assim se tornam merecedores do inferno. Assim se faz de você um merecedor do inferno. Quando prega para você uma mentira,
quando pregam para você algo diferente. Meu amigo, o caminho é estreito, por isso que Jesus ensinou que desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado à força, é por esforço. E os que muito se esforçam se apoderam do reino de Deus. A Bíblia diz que desde os tempos de João Batista, o reino de Deus, o reino dos céus, é tomado por esforço, é tomado à força. E aqueles que muito se esforçam se apoderam do reino dos céus. É com muito esforço mesmo, meu irmão. É com muito esforço mesmo que o homem, a mulher, ele consegue herdar o reino dos céus. É com esforço. Tem muitos que nem tentam. Tem muitos que arrumam desculpas, nem tentam herdar o reino do céu. Ficam arrumando justificativas para permanecer no pecado. Muitos ficam arrumando justificativas para permanecer no erro, para permanecer no pecado. Muitos ficam arrumando desculpas, ficam se apoiando no pecado de outras pessoas, no erro de outra pessoa. A Bíblia diz que nós temos que olhar para Cristo. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus. Não é porque muitos escolheram viver em adultério, muitos pastores escolheram viver como sem vergonha, que nós devemos desistir do céu. É eles e Deus. Nós temos que olhar para a palavra e seguir a palavra. É por isso que Jesus disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Não foi o pastor Silas Malafaia, não foi Edir Macedo, não foi Valdemiro Santiago, não foi R.R. Soares, foi Jesus. Então nós temos que ser imitador, não é de mercenário, não é de cão guloso, não é de homem ganancioso. Nós temos que seguir a palavra, o exemplo de Cristo. É isso que salva o homem. Não é ser seguidor do Papa Francisco que salva. Não é ser seguidor do catolicismo romano que salva. É ser seguidor da palavra de Deus. Muitas religiões estão pregando doutrinas de demônios, dizendo que você reencarna em outro corpo. Isso é doutrina de demônio, isso é outro evangelho. Dizem que Jesus é um espírito evoluído. Mentirosos, filhos da perdição. Dizem que você precisa da intercessão de tal santo, fulano de tal, de Aparecida, de Maria. Mentiroso. Mentiroso. A Bíblia vai dizer que é o Espírito de Deus que intercede por nós, com os seus gemidos inexprimíveis. Não tem outro intercessor. É Jesus. Não tem outro homem, não tem outro mediador. É Jesus Cristo. Então toma cuidado com o falso evangelho. Toma muito cuidado com o outro evangelho que estão pregando por aí. Pois o dia do Senhor vem chegando. A palavra do Senhor tem a cada dia mais se cumprido. Nós temos sido alertados. Nós temos sido alertados. Mateus capítulo de número 24. Evangelho de Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então virá o fim. Quando esse evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro, tiver percorrido todos os cantos da terra, e todos assim estando em conhecimento da palavra de Deus, assim virá o fim. Não seria o fim, não? O evangelho não percorreu porventura todos os confins da terra, não? Examine as escrituras para não ser enganado. Se você tem desejo de ser salvo, segue a palavra de Deus. Não segue mercenário, não segue pastor, padre, pai de santo. Não segue a palavra, somente a palavra. Seja você um leitor da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Ela não falha, ela não erra. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus.
e ela é proveitosa para ensinar e corrigir. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo. Findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos aí. Em nome de Jesus Cristo. A palavra foi pregada mais uma vez. Graças a Deus. Qual será o futuro? Meu amigo, hoje tu tens escolha. Não, pera aí. Eu quero falar pro senhor. O senhor é um cara corajoso. Amém. O senhor é um cara. É Deus que dá coragem, mano. A coragem não vem de nós, não. É Deus que dá coragem. Se o senhor falar a palavra aqui, o senhor tem que ter coragem. O senhor tem que ter coragem. Se o cidadão não viver a palavra de Deus, ele não vai pregar. O senhor tem que ser o cara mais homem que eu. Mas Deus, ele é tudo em todos. Deus, ele é poderoso. Glória a Deus. É Ele que dá coragem. Não, o senhor é corajoso, desculpa. A Bíblia diz que Deus deu espírito de coragem, de ousadia. A valentia vem de Deus. Deus que dá esse caráter pro homem. Ninguém queria escutar o que o senhor falou. O senhor falou a palavra aí, não falou? Foi pregado, né? Foi. Graças a Deus. Meu amigo, hoje tu tens Busca o Senhor, viu? Ele vai te salvar. Joga isso fora. vida ou morte, Tá? Não. Você tem que tomar a primeira atitude. Amanhã cedo eu vou precisar disso aqui pra me levantar. Eu joguei fora droga, cachaça. Eu era drogado, eu era dependente de não vivia sem droga, não vivia sem cachaça. Deus nos transforma, irmão, mas a gente tem que se esforçar. Todo mundo ouviu a sua palavra. Amém. Todo mundo ouviu. Não dá ideia pra ninguém, não. moço. Amém. Continua. Deixa eu Aqui, ó. Aí, ó. Bastante gente ouviu a palavra, graças a Deus. Ora por esse cidadão aqui, qual que é o seu nome? Périx do Prado. Péricles. Ora Do pelo Prado. Péricles. Amém. Deus abençoe. Só tomei um tiro na cara e tô aqui. Aí, tá vendo? Tá Só vivo. um tiro